Aí pessoal, nós estamos aqui na Serra da Mantiqueira, né? Já atravessamos aí um bom trecho aí da rodovia Dutra, andamos aí em torno aí de 120 quilômetros por volta disso, né? E hoje é um teste crucial aqui para Belina, porque a gente vai fazer a subida da Serra da Mantiqueira, onde a gente vai atravessar a cidade de Campos do Jordão e subir em um dos pontos culminantes do estado de São Paulo, que é o Pico de Itapeva. Aquele mesmo pico que nós subimos quando a gente estava fazendo a avaliação do potencial da Belina. Aliás, paramos exatamente aqui no mesmo poço, aqui no mesmo ponto, né, de parada, onde a gente vai iniciar a subida da serra. Então hoje a gente está numa expectativa muito grande, né, apesar do carro ter se comportado muito bem, mas é a primeira serra que ele vai subir depois dessa preparação completa aqui que nós fizemos. Então nós podemos dizer que o carro está basicamente pronto para fazer, com todos os equipamentos, né, eu diria assim, para fazer a nossa viagem para a Cordilheira dos Andes. Então ele já está com o baú, já está com grande parte dos adesivos aqui das empresas apoiadoras e patrocinadoras. E vamos ver como é que ele se comporta, né? Então acompanhem com a gente aí a subida aí da Serra da Mantiqueira. Então pessoal, nessa paradinha aqui que nós acabamos de fazer, a gente aproveitou para dar uma verificada se a embreagem eletromagnética, né, da ventoinha lá estava acionando. Ela estava, né? Então, antes de subir a serra, é sempre bom a gente dar uma verificada, né? Primeira vez que a gente faz isso. Nível de água também, tudo certinho. Não vimos nada de pressão excessiva no vaso de expansão lá, né, no reservatório. Então, tudo isso aí foi muito bom. Até agora está indo bem. A gente está monitorando aqui a temperatura e uma coisa que nós percebemos aqui que está muito diferente do Del Rey que nós temos é que a faixa de temperatura dela, ela trabalha numa faixa maior, mas isso pode ser uma questão da escala do instrumento, ou pode ser também o sensor, né, que a gente está utilizando aí, que pode estar com alguma diferença com relação ao Del Rey. Então ela indica uma temperatura bem mais alta, mas isso já aconteceu mesmo dentro do plano e estivemos longe de um superaquecimento. O desempenho do carro está bom, está muito bom, né? Uma característica do motor CHT, ele é um motor de bom torque, né? Então, para vocês terem uma ideia, a subida aqui ela é bem íngreme, né? A Serra da Mantiqueira. E apesar disso, nós estamos a 60 por hora, em terceira marcha. Está pedindo uma quarta, vou passar a quarta marcha agora. Então o motor está tracionando muito bem. Só vou ter que fazer uma reduzida aqui, porque teve uma curva aqui logo em seguida. Então a temperatura que no plano, ela estava marcando no centro da faixa, naquele quadradinho onde está registrado normal. Agora ela subiu, né? Ela passou do meio da escala, mas ela não atingiu o laranja, que é a faixa de perigo. Agora eu estou notando, parece que ela deu até uma pequena baixadinha, né? Então está dentro da normalidade. E nós sabemos que quando um carro superaquece, nós percebemos também que começa a faltar potência, né? Porque a gente começa a transformar, ou melhor, trocar a energia mecânica por energia térmica, né? Transformar em energia térmica, que é o que nós não aproveitamos. Ó, pessoal, já estamos quase finalizando a Serra da Mantiqueira, né? É claro que entre a gente diminuiu um pouquinho o vídeo para vocês, né? Mas é uma serra bem mais longa. A gente está quase chegando em Campos do Jordão e a temperatura ela se estabilizou, então ela ficou ali acima do valor médio, né? Já digamos assim no limite da normalidade, mas a gente concluiu que a questão é a escala mesmo, o sensor, porque o carro não apresentou nenhum sintoma de superaquecimento. Agora o que eu estava discutindo aqui com o Rafael, aqui, que está aqui do meu lado, é que parece que o motor ainda está um pouquinho amarrado. É claro que a gente não está solicitando o máximo dele, né? Porque é um motor novo ainda, né? Acabou de completar e nós já estamos aí na faixa aí dos 500 km com esse motor. Então é claro que a gente não pode exigir tudo dele, mas a gente vai tentar adiantar um pouquinho o ponto de ignição. Talvez uns 2 graus, alguma coisa, 2 ou 3 graus por volta disso,
Então ele deve ficar um pouquinho mais esperto e reagir um pouquinho melhor, tá? Mas a boa notícia é que subiu muito bem. Então uma temperatura muito bem estabilizada. E a gente está prestes a passar no portal da cidade de Campos do Jordão. Então essas anormalidades que a gente está percebendo, que nem são tão grandes assim, é isso que nós buscamos. Claro que a gente quer que o teste seja o mais bem sucedido possível, mas se alguma coisa der errado, é agora que tem que dar, né? Para quando ela for fazer a nossa viagem, que é o nosso principal objetivo, tudo já tenha sido testado. Então, esses ajustes de ponto, né, de ignição, vamos lembrar que esse motor, ele era um motor originalmente a gasolina, ou melhor, álcool, mas que na sua conversão a gente procurou ser o mais original possível, né, para chegar o mais próximo possível da receita original do motor a gasolina, mas algumas coisas do álcool ainda tem. Então, por exemplo, o coletor de admissão é do motor a álcool, o cabeçote, apesar dele ter passado por poucas retíficas, ele é do motor a álcool, então ele tem uma taxa de compressão maior do que o motor a gasolina. Então é natural que o ponto de ignição não seja rigorosamente aquele ponto de ignição que a fábrica determina para um motor que saiu de fábrica a gasolina. Então a gente vai ter que descobrir, né, exatamente qual é esse ponto ideal. Então esse é o objetivo do nosso teste aqui, né, fazer, até possivelmente fazer algumas alterações em regulagem de ponto de ignição, talvez até mesmo acerto de carburação. Já viemos preparados para isso, trouxemos ferramentas com esse propósito. Estamos chegando aqui em Campos do Jordão, passando pelo portal, né? Infelizmente vai ter que dar uma desviada aqui, a gente não vai passar exatamente pelo portal da cidade, mas pelo lado. E completamos a subida, né, com sucesso, mas com aquela restrição que eu comentei com vocês, né, que a gente acha que o carro poderia dar um pouquinho mais de potência, poderia subir um pouquinho de uma forma um pouquinho mais saudável. Então nós paramos um pouco antes aqui e aumentamos aqueles 2 ou 3 graus ali aproximadamente, né, na ignição, né, no ponto de ignição. E a gente vai ter uma outra subidinha aqui para enfrentar, porque a partir da entrada na cidade de Campos do Jordão, a gente começa a subir novamente a caminho do Pico de Itapeva, que fica no município de Pindamonhangaba. Eu estava comentando aqui com o Rafael, né, que o Del Rey sobe com um pouco mais de vigor, né, aqui essa serra aqui, que a gente já fez várias vezes, né? E ele me deu até uma bronca aqui, ele falou, pô, mas o Del Rey, o motor dele já está aí na faixa dos 100 mil quilômetros rodados, né? Que nós fizemos a 100 mil quilômetros atrás do motor dele. Então já é um motor bem amaciado, então ele não é um parâmetro exato, né? Porque já é um motor que já está muito mais à vontade, né, para subir uma serra do que o motor da Belina, que está com 500 quilômetros rodados, né? Olha lá, pessoal, olha a temperatura lá, ela já está descendo, já está chegando no centro da escala, né? Aliás, uma outra coisa que nós verificamos quando a gente foi agora adiantar o ponto é se não estava vindo aquele excesso de pressão no vaso de expansão, que é típico dos Del Rey. Quando está fervendo, a pressão vai toda para o vaso e a água fica borbulhando ali, né? Então isso não aconteceu, sinal que a gente ficou longe aí do superaquecimento. E agora a temperatura começa a voltar ao normal, já começa a voltar, o normal estava, né? Começa a voltar no meio da escala. Então a gente tem que habituar com essa escala, que ela é diferente da do Del Rey. Ó, pessoal, para quem não conhece Campos do Jordão, ou mesmo para quem conhece e está com saudade, aqui eu diria que é a cidade principal do circuito serrano paulista, né? Ela é uma das cidades serranas mais elegantes que nós temos aqui. E é uma cidade muito bacana, muito bonita. A gente já veio várias vezes aqui, já passamos férias em Campos do Jordão. E por isso a gente escolheu essa cidade aqui para fazer o teste da Belina em regiões altas. Não foi por acaso, né? Foi em função da beleza da cidade, além da altitude. Então, um lugar muito, muito bacana para conhecer, especialmente na época do inverno, né? Que é a estação
típica de Campos do Jordão, né? Onde aqui a alta temporada é exatamente o inverno. É um lugar muito bacana, a gente está passando aqui na vila de Abernéssia e já entrando na vila de Jaguaribe, que é a segunda vila. Campos do Jordão é formado por 3 vilas: Abernéssia, Jaguaribe e Capivari, que é a terceira vila. É a vila onde tem o circuito dos restaurantes, os points, onde o pessoal vai lá para tomar um vinho, chopp, alguma coisa assim, né? Então, normalmente a vida social de Campos do Jordão se passa em Capivari, né? Já que Abernéssia é uma vila mais funcional, né? Onde tem banco, supermercado, e essa daqui, que é a Jaguaribe, é onde ficam as malharias. Então anotem a dica aí, né? Vem um dia aí, para quem não conhece, conhecer a nossa Campos do Jordão, que é uma cidade muito bacana. Tenho certeza que quem curte um lugar assim, montanha, lugar de inverno, vai curtir aqui. E mesmo no verão é muito agradável também. A gente já veio várias vezes aqui na época do verão, e com a vantagem de ter menos gente, né? Uma época que você consegue se hospedar com mais facilidade, gastando menos, tal, né? E Campos do Jordão continua sendo bonito da mesma forma. Pessoal, nós já saímos daquela avenida principal de Campos do Jordão e agora nós entramos no bairro, né? No bairro de Jaguaribe, e a gente já começamos a subir de novo. Agora nós estamos realmente a caminho do Pico de Itapeva, né? Que fica lá na cidade de Pindamonhangaba. Se vocês voltarem aí nos primeiros vídeos da Belina, naquela época que a gente ainda estava testando a Belina ainda, né? Que ela ainda era movida a álcool, vocês vão encontrar um vídeo nosso exatamente aqui. Então essa daqui é a segunda vez que a Belina Rota do Asfalto tá vindo para Campos do Jordão. Na primeira, antes dessa restauração de A a Z que nós fizemos nela, né? De toda essa preparação, ela ainda era movida a álcool, mas já tinha muitos melhoramentos aí, né? A gente já tinha feito uma revisão no sistema de arrefecimento, a gente já tinha trocado algumas borrachas de suspensão, alguma coisa a gente já tinha freio, a gente tinha verificado, porque não se coloca um carro na estrada desse jeito, né, pessoal, precisando desse tipo de coisa. Então a gente fez essas revisões que foram aqueles sistemas que a gente revisou e que elaborou os nossos cursos online, né? Cada revisão dessa gerou em um treinamento. E olha só como a subida, pessoal, na verdade agora está quase que tão forte ou mais forte do que a subida da serra. E aí é claro que a temperatura voltou a subir mais um pouquinho, mas agora a gente já está mais tranquilo, né? Porque a gente sabe que a gente enfrentou toda aquela serra e a temperatura estacionou antes de chegar naquela marca de alerta, aquela marca laranja, né? Mas é uma subida bem forte. Aqui, ó, Malemar a gente coloca a terceira e ela está indo em terceira aqui, está indo, né? Mas com toda certeza a gente vai ter que reduzir um pouco lá à frente. Bom, a beleza de Campos do Jordão, ela não se resume só a avenida principal, né? Tem cidade que é assim, né? Só a avenida principal que é bonita, né? Mas Campos do Jordão não é não. A gente vê que são casas de excelente padrão, né? Muito bom padrão, a vista é muito bonita, a gente consegue ver uma parte da montanha aqui, hotéis gigantes que tem nessa região aqui, né? Pessoal, fiquei conversando com vocês e acabei errando a entrada do caminho do Pico de Itapeva, por isso que a gente está descendo. Então nós vamos voltar aqui, ó. Acabei errando a entrada. Agora acertamos outra vez. É a vida como ela é, né? Às vezes a gente erra. Olha que hotel bacana que tem ali na frente, é um hotel super grande. A gente vai passar perto dele aí. Quando a gente estiver subindo, ele vai estar bem à nossa esquerda aqui, quando a gente estiver se aproximando do Pico de Itapeva. Logo aqui à frente, à esquerda, a gente vai perceber. Deixa eu descer um pouquinho mais, vai ficar mais claro aí para vocês. Opa, pessoal, que lugar bacana. Então, pessoal, aqui à esquerda tem um dos pontos turísticos mais famosos aqui de Campos do Jordão, que é a chamada Ducha da Prata. Vocês estão vendo ali na plaquinha. Nós vamos para o lado direito, que é o Pico de Itapeva. Então a gente vai prosseguir. Se der um tempinho, a gente dá uma parada lá na Ducha da Prata lá para mostrar para vocês.
mas é um famoso ponto turístico aqui. Ó pessoal, subida, 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 subida. Para quem, fica a dica aí, tá? Para quem quiser, além de conhecer um lugar bonito, testar seu carro na montanha, em altitude grande, venha para Campos do Jordão. Aqui é o lugar, viu? Bom, parece que aqueles 2 ou 3 graus que nós aumentamos lá do avanço, né? Que a gente adiantou o ponto de ignição, parece que valeu, viu? Eu estou percebendo aqui, ela está mais espertinha, ó, a subida aqui está bem forte mesmo, bem forte. Eu estou em 3ª marcha, o que para o motor CHT é uma coisa natural, volto a falar. Esse motor ele é torcudo, é um motor de boas respostas, ao contrário de que muita gente que nunca teve fala o contrário, né? Ah, o CHT é fraquinho, não é fraco por coisa nenhuma. Ó, 3ª marcha, respondendo super bem, e agora mais esperto, com um ponto de ignição um pouquinho mais alto. Olha como está subindo bem. E é realmente muito forte, pessoal, a subida. Pessoal, observem aqui à minha esquerda, vai aparecer aquele hotel grandão que a gente comentou lá embaixo. Tem até um mirante aqui que o pessoal para ver, ó. Olha só que hotel, pessoal. Olha, muito bacana. Essa região aqui do Pico de Itapeva é um lugar que o pessoal costuma subir à noite aqui para tomar vinho quente, né? O pessoal é um típico passeio. Alguns anos atrás tinha alguns passeios a cavalo. Eu não vou dizer que isso ainda existe. Eu estou usando uma referência aí de 20 ou 30 anos atrás, que já faz muitos anos que a gente vem para cá. E eu me lembro bem que nessa época o pessoal subia aqui com grupos a cavalo para tomar, e parava lá tomar um vinho quente e tal. Então eu não sei se ainda tem. Por falar em cavalo, logo aqui à frente também tem um aras, bem grandão aqui, né? Logo um pouco antes de chegar no Pico de Itapeva. E muita subida e muita curva. Então aqui não só é um teste para ver se o carro está com um bom sistema de arrefecimento, mas para saber se ele está bom de suspensão, se ele está bom de motor em geral, né? Tudo isso aí a gente avalia nessas viagens menores, né, que nós gostamos de fazer, antes de fazer a viagem maior. Ó, pessoal, aqui é o Aras que eu comentei com vocês, ó. Aquela torre ali faz parte dele. Vamos um pouquinho mais para frente que vai dar para ver melhor aqui. Aqui nós estamos saindo de Campos do Jordão e entrando em Pindamonhangaba. A gente já está quase chegando no Pico de Itapeva. Vamos ver se a gente consegue ver a altitude. Mas se eu me recordo bem, passa de 2.000 metros de altitude, que é bem menos do que onde a gente vai. Nós devemos passar de 3.000 metros lá na Cordilheira dos Andes, né? Então tem 1.000 metros a mais. Mas como não tem nada tão alto no estado de São Paulo, a gente veio onde a gente encontrou lugar de maior altitude. Logo aqui à direita também tem um ponto turístico relativamente novo aqui em Pindamonhangaba agora, né? Que é o lavandário, né? Uma plantação de lavanda. A gente ainda não conseguiu visitar, apesar da gente já ter passado em frente a ele 2 vezes depois que inaugurou. Mas ele estava em manutenção, a gente não conseguiu entrar e não vai ser hoje também, tá? Porque hoje a gente não veio turistar aqui em Campos do Jordão. A gente veio para testar a Belina, mas a gente nunca deixa de passear também, né? A diversão faz parte aqui do nosso teste, mas a gente não vai entrar no lavandário. Aí, pessoal, então onde vocês estão vendo aí, Mirante Itapeva, é o lavandário. Então aí tem uma portaria, paga uma taxa aí para conhecer, né? Aqui tem um lago muito bonito aqui também. E desse lavandário dá para visitar várias cidades aí. 5 ou 6 cidades do Vale do Paraíba, que é onde faz parte aqui a Serra da Mantiqueira. E a subida continua, pessoal. Ó,
a caminho do Pico de Itapeva. Como aqui é o ponto mais alto da cidade, né, da região, tem as antenas de transmissão de rádio, televisão, coisas do tipo. O pessoal para aqui para avistar, olha que vista maravilhosa aqui. O pessoal para aqui para tirar foto e tudo. Então não é a Cordilheira dos Andes, mas é bem alta. Olha lá, pessoal, a subida continua e a gente está quase chegando aqui num patamar aqui, né? E exatamente esse daqui é o ponto culminante até onde dá para ir de carro, asfaltado pelo menos, né? Mas eu acredito que esse daqui seja o ponto mais alto. Nós não vimos a altitude, na outra vez a gente até registrou a altitude, mas é algo em torno aí de 2.200 metros, entre 2.100 e 2.200 metros de altitude. Então o nosso objetivo foi cumprido aqui, a Belina se comportou muito bem na subida, claro que ainda tem a volta, onde a gente vai continuar a nossa avaliação, né? Mas a gente está muito feliz aqui com o resultado dela, tudo dentro da normalidade. Então é isso aí, pessoal, olha aqui, ó, chegamos aí no ponto culminante aqui do Pico de Itapeva. Exatamente essa área aqui o pessoal não vem muito, né? O pessoal fica mais um pouco recuado dessa região, onde dá para avistar as cidades, né? Se bem que se a gente subir um pouquinho mais a pé aqui, daríamos para ter acesso a essa mesma vista. Mas o importante é que a gente conseguiu estacionar a Belina precisamente no mesmo lugar daquele vídeo anterior que nós fizemos o ano passado, que é esse vídeo que vocês estão vendo aí, que está aparecendo aí para vocês. Sugiro até que vocês assistam aí esse vídeo, né? Que foi a primeira vez que a Belina veio aqui, um pouquinho diferente do que está hoje. Mentira, ela não está um pouquinho diferente, ela está muito diferente do que está hoje, né? Hoje já com uma pintura nova, com uma preparação melhor, com combustível a gasolina, o nosso famoso baú lá em cima da Belina aí, né? Então ela está praticamente prontinha aí para fazer a expedição. O nosso vídeo ele não termina por aqui. Como eu falei para vocês, a gente ainda vai retornar e vai continuar fazendo a avaliação da Belina. Uma coisa muito importante para a gente conhecer é se ela está econômica, né? Para a gente poder medir a autonomia e poder fazer com tranquilidade aí as nossas escalas aí durante a estrada. E a gente vai filmar também um pouquinho de Campos do Jordão, mostrando para vocês, né? Então, claro que a gente não vai aproveitar, não vai perder essa oportunidade de passear um pouquinho e mostrar para vocês essa cidade muito bacana aí, que é Campos do Jordão. De Pindamonhangaba, que é onde a gente está, a gente não vê praticamente nada, né? O Pico de Itapeva simplesmente está localizado dentro do município de Pindamonhangaba, tanto que quem acaba explorando muito mais do que Pindamonhangaba é exatamente Campos do Jordão. Então a gente vai descer essa serrinha e chegar novamente aí na cidade de Campos do Jordão e mostrar para vocês aí a beleza dessa cidade. Bom, pessoal, já descemos do Pico de Itapeva, já estamos em Campos do Jordão novamente e a gente vai passar naquele ponto turístico famoso que é a Ducha da Prata. Recentemente fizeram alguns comércios aqui do lado, tem muitas galerias, nós vamos passar logo aqui, vocês vão ver. Então aqui, onde esses carros estão estacionados aqui, são as galerias, né, que fizeram alguns anos atrás. Tem um estacionamento bem grande aqui à esquerda, um lugar bom para parar aqui. Acho que eles nem cobram para deixar nesse estacionamento. Cobra o banheiro, para usar o banheiro cobra, o estacionamento não. E interessante, tá vindo um carro camuflado aí, é um carro que está em teste também, ó. Filma ele aí, Rafa. Segredo de montador, olha a coincidência, o carro está todo camuflado. Aqui é a Ducha da Prata. Então aqui tem uma queda d'água e tal, mas está meio complicado de parar. E olha que hoje é dia de semana, hein? Hoje é uma terça-feira. A previsão do tempo
para hoje era de chuvas. Ontem nós vimos aí no noticiário que ia ter chuva forte aqui na Serra da Mantiqueira. Mas até agora não, até agora a gente não pegou chuva. O São Pedro está ajudando a gente. Não podemos dizer que está um dia bonito, está um dia nublado, um pouco de frio, né? Natural nessa época do ano, né? A gente está no finalzinho de setembro, mas ainda está pegando um pouco de resquícios do inverno, né? Que acabou de terminar. Mas está um dia muito agradável. Eu não sei, quem sabe a gente pega chuva no meio do caminho, e se pegar, pegou. Vai ser um teste também para a Belina aqui, que depois da nossa preparação não pegou nenhuma chuva. Então é um teste também. A Ducha da Prata ela fica bem pertinho do centro, aqui da vila de Capivari, né? aquela vila mais badalada que eu falei para vocês. Então aqui o tipo de negócio é esse, os negócios, uns pontos bem elegantes, casas boas. Então aqui nós podemos dizer com certeza que a região mais nobre da cidade é a vila de Capivari. Ó, pessoal, retornamos ao centro, né, de Campos do Jordão, Capivari. E essa rua aqui, ó, é aquela continuação daquela avenida principal que nós estávamos, né? E a gente está bem no final dela, bem no final. Nós vamos continuar aqui um pouco à direita e a gente vai lá naquele morro ali, ó, lá em cima, ó. Aquele morro é também um ponto turístico muito famoso em Campos do Jordão, chamado Morro do Elefante. Então, só para variar, nós vamos subir mais um pouquinho. Hoje é dia da Belina subir. E agora a gente vai no Morro do Elefante, né? Que dá para visitar a cidade inteira. Claro que ele não é tão alto quanto o Pico de Itapeva, mas de lá de cima a gente consegue ver a cidade inteirinha, a cidade de Campos do Jordão inteirinha. Ó, pessoal, já iniciamos a subida aqui do Morro do Elefante. Vocês devem estar ouvindo um barulhinho da Belina aqui, um barulho de suspensão. Não é suspensão, tá? É que nós fizemos um lanche lá no Pico de Itapeva e a gente resolveu trazer as latinhas de refrigerante, né, para não descartar lá, apesar de estar bem sujo lá, mas a gente resolveu não colaborar com a sujeira e nós prensamos as latinhas naquela cavidade do estepe e o estepe está pressionando elas, esse barulho aí que vocês estão ouvindo. Chegamos aqui no topo do Morro do Elefante e, como eu disse para vocês, ó, a gente consegue ver toda a cidade daqui de cima, tá? Inclusive as 3 vilas, né, que nós falamos lá. Aonde vocês estão vendo esse lago aqui é a vila de Capivari, né, onde o pessoal se encontra para passar a noite, nos restaurantes. Mais adiante, a vila de Jaguaribe, né, um pouquinho para frente, mais ou menos por aqui, onde tem as malharias. E lá na frente é aquela vila mais operacional, onde tem bancos, supermercados, mercado municipal, que é a vila de Abernésia. Outra coisa muito legal da gente conhecer aqui de Campos do Jordão é que tem um bondinho que corta a cidade toda. E aqui, ó, vamos mostrar aqui a nossa referência como lago. Por aqui a gente estaria vendo aqui a estação, né, que parte daqui dessa primeira vila e corta as 3 vilas esse bondinho. Passeio muito legal para fazer. Esse bondinho ele circula diariamente. Pena que não está passando um para a gente poder ver aí, né? Mas é uma das características mais interessantes aqui para o turista que gosta de conhecer, que gosta de visitar Campos do Jordão, é ingressar nesse bondinho e conhecer as 3 vilas. É um passeio muito romântico, muito gostoso aí para fazer. Ó, pessoal, estamos descendo agora a serra, né? Já saímos de Campos do Jordão. E a gente aproveitou e trocou de piloto aqui também. Ó. Agora o Rafa é quem está dirigindo aqui a Belina. É bom a gente trocar, porque cada um tem uma percepção diferente, né? Às vezes alguém nota alguma irregularidade que o outro não percebeu. Então a gente reveza bastante aqui a direção. Da mesma forma que a nossa atenção, claro que a gente está testando o carro todo, o tempo todo, né? Mas na subida, a nossa principal atenção é com relação ao arrefecimento, né, do motor, para saber se o motor não esquenta durante a subida. E agora o nosso foco ele muda, né? Ele passa agora por sistema de freios, né? Que é o conjunto o sistema que é mais solicitado na descida.
não tem muito o que dar de errado com relação ao sistema de freio, né? Porque esse sistema ele era novinho, a gente tinha feito ele logo que a gente pegou a Belina, né? Nós trocamos discos, trocamos os flexíveis, mas como a gente desmontou o carro inteiro, todo o sistema saiu do lugar. Então, para não dizer que nós não trocamos nada, nós trocamos o fluido de freio, né? Então o fluido não se reaproveita, né? Principalmente por ele ser até algo bem barato. Então nós descartamos o velho, que aliás estava muito bom ainda, né? Porque mal tinha 1 ano de uso, e passamos a usar e colocamos o mesmo DOT 4 que a gente havia colocado durante aquela manutenção preventiva logo que a gente pegou a Belina. Então, até agora tranquilo, tudo bem, né? Durante a descida, freio bom, suspensão boa, e vamos torcer para que esse parecer nosso permaneça até a gente chegar em casa, né? Então, aqui em Campos do Jordão a gente não fez nenhuma alteração, com exceção daquele acerto da ignição, né? Que a gente acabou adiantando um pouquinho a ignição antes de chegar no portal de Campos do Jordão, na subida. E permanecemos daquela forma. A gente pretende não mexer em nada até a gente chegar na nossa casa.